Olá, meus assistentes, tudo bem? Tudo tranquilo, numa paz? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Vocal Victory da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e nesse vídeo de hoje nós recordaremos algumas denominações, alguns conceitos e na prática terapêutica algumas técnicas. A primeira técnica que eu gostaria de apresentar para vocês é a questão de estar no ego. Por exemplo, pensando. Você está pensando, está num ego, está numa forma de existência, está numa ideia, está num significante, certo? Aí toda essa cadeia significante que você vai pensando de uma forma para outra na sua mente, lá dentro do seu cérebro, esse ego ele pode estar transtornado ou não, porque ele é uma forma de mente, certo? E a mente, na verdade, ela deve não existir, tá correto? O ego deve não existir, mas não significa que a gente deva viver sem ego. O fundamental é viver em consciência pura, somente consciência. Então, numa abordagem lacaniana, a denominação para o nome do Pai, o nome do Real, é o mesmo que está em Eucaristia, certo? A castração do falo, o falo ele não mais vai gerar significantes, você vai ficar em silêncio, certo? E assim você vai conseguir entender melhor o raciocínio lógico. Agora preste bem atenção, no transtorno mental, o transtorno do ego, porque é só ego, o transtorno mental é transtorno do ego, ou transtorno da personalidade também, né? Que o ego também é uma personalidade. Então nós vamos dirigir essa aula de hoje no sentido de que a mente ela pode ser consertada, ela pode ser curada, pode ser tratada, certo? Contanto que você se lembre de como reagir e se adaptar às manifestações do ego. Por exemplo, eu sei que agora existe o meu ego, minha consciência, né, minha psique, a estrutura da minha psique e o vazio. Aqui do lado de fora, olha, do lado de fora, certo? Nesse lado de fora que é o importante. A boca fala, o ego está na mente, tá certo? E existe o vazio. Por exemplo, pode existir o pensamento em paralelo, mas isso é um sintoma, isso é uma psicopatologia dessa nova era, no que diz respeito a semiologia e hiperconectividade, mas não vamos entrar nesse assunto agora, certo? De filosofia da nova era. Vamos continuar dissertando sobre as técnicas psicoterapêuticas para se desalienar do ego, certo? Para você poder ir mais longe, certo? Então, quando você tem um ego, quando você tem uma mentalidade, uma mente, certo? Você tem um significante, certo? Você tem um sentido, mas esse sentido, como lá a analogia platônica, perfeito. É a caverna, certo? É o fogo, é a chama, certo? São as sombras, certo? É o sintoma, como diz Lacan, né? A casa da falta, né? A casa da falta, a morada da falta, a morada de que você está falhando, que você tem algo errado ali, entendeu? Entenda bem o seguinte agora. Vamos de volta, teoria lacaniana, castração, falo, certo? O falo é racionalização, certo? Somos falo. Agora temos que tirar algumas coisas em relação ao falocentrismo, certo? Temos que limpar essa conjectura filosófica de falocentrismo, que
tudo vem a ser o falo, né? Isso daí é um egocentrismo exacerbado. Então vamos sanar primeiramente essa parte da psique para que você possa entender melhor o seu quadro psicológico ou psicopatológico, certo? Então, a questão do falocentrismo diz respeito a uma psicopatologia de origem nervosa e histérica, certo? Nervosa no sentido de que existe uma ansiedade sobrecarregada de líbido, e essa líbido ela é endereçada às questões da falta da presença do ser no tempo. O ser no tempo, o único tempo que existe é o presente, certo? O passado não existe. Nós devemos estar centrados e concentrados em criar matéria, criar história, criar ciência, ter consciência, ter ciência. Assim vamos aprendemos a lidar com o nosso próprio tipo de personalidade. Nós lembrando que nenhum de nós somos perfeitos, né? Mas a perfeição para Deus é estar santo, certo? Apesar de que somos pecadores, somos falhos, existe a falha no imaginário, existe a falha. Na Terra, o ser humano é muito falho, certo? Só em casos raros que geniosos que existem santos, certo? Na Terra. Mas, vamos lá. Não quero chegar nesse patamar da conversa não, de santidade, de pecado. Eu quero somente tratar aqui, dar uma introdução a algumas técnicas, não também em relação a catarse, fazer catarse, né, o movimento catártico. Eu quero somente dar uma introdução à luz, né, de que você quando está alienada, você está presa num quadro sintomático, certo? E você não sabe, você não tem um saber, ou até você tenha, mas está muito reprimido, está com muita pressão. Aí você não tem mais perguntas, ou você tem tantas perguntas que você está preso no ego, né? No subconsciente. A sua alma está, de certa forma, perdida em algum lugar dos seus sintomas inconscientes, como por exemplo a mania, a depressão, a melancolia, né? Alguns tipos de psicose e até mesmo jogos de linguagem como as neuropsicoses, conspirações, jogos e assim vai, né? Em relação à psicologia social. Gente, eu quero trazer para vocês de novo a abordagem psicoterapêutica dessa Gestalt, certo? Boca, cérebro, ego, mente, ego. E o lado de fora, vazio. O absoluto está aqui. O que está em paralelo é coisa oculta. Não existe também. É uma impossibilidade, certo? É uma questão também do falo. É uma questão psicótica. Você ter o eco, a voz do pensamento foracluída. Você foracluiu o nome do pai, você foracluiu o nome do real. Ou seja, você gangrenou a unção. Sua unção é a sua concentração, a sua liberdade, a sua cosmovisão, a sua fé, a sua confiança. E quando você intoxica, né? Quando você contamina, quando você mancha o seu discurso,
a fé do seu discurso, o poder do seu discurso com a multiplicidade, por exemplo, o paralelo, o virtual e por aí vai, quando a sua mente está hiperconectada, né? Desculpe. Em hiperconexão, nós temos a tendência de, na psicose, a questão da transferência e da contra-transferência. Mas nada do que uma boa dose de fé para desgarrar o ego, desgarrar o fundo do ego, ou o fundo do id, para não ser um idiota. A questão da obsessão, compulsão também. Porque veja só, há uma série de sintomas multifacetados que estão correlacionados. Ansiedade delirante. Todos nós passamos por algum momento na vida em que a gente tem tanta ansiedade que a gente começa a viajar, a sair de si, certo? Obsessão, compulsão, sempre querer mais e não esperar, não ter paciência, querer o imediatismo. Agora, a psicose, a questão da rejeição da realidade, a rejeição do nome do Pai, o nome do real, o nome da unção, porque o seu corpo não é só a realidade, essa realidade aqui, você, a sua identificação com a sua imagem. O seu corpo, em algumas escolas, pode até dizer que você nem é identificado com o corpo aqui presente. Você está além. Você está muito além disso, em algumas escolas. Mas vamos ficar na escola ocidental mesmo, que é o melhor que fazemos para epistemologia e hermenêutica, certo? Daí que, para não cair em dissonância cognitiva e tomada de consciência correta, aprumada com a razão, com a lógica da razão, né? A lógica da razão. A razão é o estudo da lógica. A lógica é o estudo a disciplina da razão, certo? Então, por aqui vamos, continuando, introduzindo essa questão da transgressão da lei, da transgressão de divisão. Por exemplo, quando o pensamento vem, o pensamento ele pode estar nevrologicamente obsediado, né? Em uma compulsão de dissonância. Quando você dissone, quando você divide o pensamento, você cria uma transferência, você cria uma metástase, né? A célula se divide e você tem outra célula, mas essa outra célula não passa. É impossível, não passa. Não passa de um nada fracuído. Ela não existe. Mesmo na crença esquizofrênica da paranoia, não existe essa outra subjetividade. O que existe é o grande outro, de acordo com Lacan, o pequeno outro e a perversão do pequeno outro como resistência do ego em aceitar a consciência. Viver em consciência. Viver em consciência também significa viver na questão fálica, no gozo fálico. E no gozo fálico, o falo ele está na palavra. O falo é a palavra. O falo é a racionalidade. E para nós, para a cultura ocidental, né, para nós, que eu falo cristãos, né, católicos, assim seja a denominação da sua igreja, ou evangélicos, a Eucaristia é esse sinônimo da castração, certo? Da circunspecção
do seu monismo, para o aqui e agora centrado de que não existe passado que não possa ser curado. Se você tem um passado traumático, se você tem sintomas de estresse pós-traumático, é normal que você passe por multifacetados sintomas psicológicos, como por exemplo a fobia, a neurose fóbica, né? Isso tudo em relação às atividades de pensamento. E essas atividades de pensamento são produto de um ego não saudável, de uma mente não saudável. Mas quando você transcende a mente e vai para a consciência, quando você é só consciência, você entende a linguagem. Quando você entende a linguagem, você tem ali o PIB, vamos dizer assim, líquido, o como fala? Superávit. Você tem um mais de gozar. De acordo com Lacan, você tem um mais de gozar. Você produziu ali do seu sujeito barrado. Sujeito barrado que eu digo do discurso do capitalista. O agente, o sujeito barrado, ele é o capitalista, certo? É o sujeito que tem um capital. Ele é barrado pela linguagem, ele é barrado pelo seu desejo. E nessa moção do desejo, ele vai gerar lá o quê? Mais de gozar. Um produto mais de gozar. Ele vai gerar capital. Ele gera capital. Então, aqui temos, nesse discurso aqui, crítico, certo? O transtorno da mente, do ego-mente, e algumas noções do que seria a mente e o que seria o ego, certo? A mente é o espírito. Então, o transtorno da mente é o transtorno do espírito. Mas a mente e o espírito não é só imaginação. Não é só imaginação, pensamento, holografia, essas coisas. É muito mais. O ego é muito mais. Mas como diz a Bíblia, devemos ser pobres em espírito. Ou seja, devemos ser humildes, devemos não ter excesso de mente. Porque isso leva à loucura, leva à delinquência. Certo? Então vamos por partes. Essa é a primeira parte. Eu aqui estou desmistificando algumas denominações, certo? Do complexo de Édipo, propriamente dito. Isso é complexo de Édipo. E o complexo de Édipo, Édipo rei, né, lá de Sofocles. Eu não vou entrar nesse debate agora não. Vou deixar isso para outro vídeo. É a própria sistemática, a própria estrutura da identificação do sujeito com a figura de autoridade e a sua contra-transferência e o amor gerado, por assim dizer, a Deus. O psicótico, ele pensa, a pessoa psicótica pensa que Deus está fora dela, mas Deus está dentro dela. Endireitou aí? Espero que tenha endireitado, certo? Espero que você não esteja foracluindo Deus, certo? Porque Deus está dentro de você. Deus é tudo, Deus está dentro de você. Você é uma pessoa que tem Deus. Se você chegou ao meu canal, parabéns. Deixa o like. Se você assistiu o vídeo todinho, até aqui, e encontrou a resposta que você queria, do tratamento, breve, calma. Não é um tratamento ainda, certo?
Não vou dizer, mas eu estou dizendo que o tratamento no sentido de que eu estou tratando a filosofia das ideias, aqui é a filosofia da linguagem. Linguagem, ego, pensamento, mente, transtorno, ou assim, transtorno, ou assim, né? Tem o quadrado no esquema L, aí quando você falhocentra, né? Quando você tem a falha centrada, você foraclui e o falo gera uma questão falocêntrica. E a questão falocêntrica é uma questão de também de culturalidade e até mesmo de razão de um movimento de social dessa nova era. É uma esquisitice, certo? Porque o egocentrismo, né, o exacerbo do egocentrismo, ele leva a uma falta de empatia, uma falta de ciência, e você acaba ficando transtornado, transtornada. Mas por hoje é só. Espero que você tenha Deus em si, não foraclue o seu Deus, porque é impossível, certo? Ninguém é como Deus, e você tem Deus, você é a imagem e semelhança do Altíssimo, certo? Eu espero que você esteja com o seu falo no lugar certo, o uso fálico no lugar certo. A única entrada do inconsciente, do significante do inconsciente para a estrutura do complexo RSI, né, como diz Lacan, real simbólico imaginário, é a sujeição própria do discurso capitalista, certo? Então, tenha com você o conhecimento como verdade, no lugar da verdade. Aí tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, certo? Conhecimento como verdade, e aí progredimos, vamos lá. Obrigado, meus assistentes. Até a próxima. Se gerou alguma dúvida, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Só comentar aí embaixo. Tchau e até mais.